Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Enviai, Senhor, sobre nós o vosso Espírito, para que socorra a nossa fraqueza, muitas vezes de falta de compreensão, de entendimento, mas nos reanime, nos fortaleça, sobretudo na experiência de fé. A fé é uma adesão do coração, da mente, de todo o nosso ser a uma pessoa, a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele que é convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. Muito bem. Lembra de onde parou, né? Nós falávamos da Lumen Gentium na live passada e aí nós ficamos de ver e associar aquele ponto quarto, né? Falando sobre o culto da Bem-aventurada Virgem Maria, para ligar com os dogmas, né? Hoje nós propomos falar sobre o dogma da maternidade divina e da virgindade perpétua. Então, aí o senhor fica livre para nos ensinar, né, mais sobre essas verdades de fé, sobre a Virgem Maria, ligadas ao culto, né, a Nossa Senhora. De fato, isso é muito importante, né? Não só porque da outra vez não deu para terminar, mas sobretudo porque faz essa ligação fundamental, né, entre aquilo que se reflete sobre os dados da fé, sobre o conteúdo da fé, e aquilo que se reza, né? Porque é ali na vivência que de fato a gente vai aprofundando, né? Não só vai se informando, mas vai aprofundando também na dimensão de fé. E ali, na Lumen Gentium, como a gente estava vendo, no quarto ponto, né, do 8º capítulo, se intitula O Culto da Bem-aventurada Virgem Maria. E ali nós temos os números 66 e 67. E aí o concílio nos fala da natureza e do fundamento do culto. Né? Ou seja, o que é e está fundamentado em quê? E aí é muito interessante que cita até um versículo do Magnífica, né? A gente tem seguido assim essa dinâmica, né? Nós partimos primeiro dos fundamentos bíblicos, né? Passamos aí para a palavra do magistério. Agora vamos começar, né? Essa quarta-feira e a próxima sobre os dogmas. E o ponto de partida é sempre a revelação, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E é muito significativo que o próprio concílio nos coloque como inspiração uma palavra que está no Magnífica, né, que é uma palavra de Maria. E o que é que ela diz? Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque realizou em mim grandes coisas aquele que é poderoso. Então, essa palavra de Maria, naturalmente, né, inspirada pelo Espírito Santo, tem dois elementos fundamentais. E dois elementos que nós podemos reconhecer, né, como presentes em toda a história da salvação. Né? É o humano e o divino, que se encontram, que se unem, e aí acontecem coisas maravilhosas. Claro que não colocando essas duas realidades no mesmo nível, né? Porque aí não seria nada de diferente, né? Se está no mesmo nível, nivelado, isso não tem sentido. Então, o que é que diz Maria? Maria diz que todas as gerações vão proclamá-la bendita, vão reconhecer nela algo maravilhoso. Né? O Senhor fez em mim maravilhas. Daí é que vem justamente essa expressão, né? Magnificat. Né? O Senhor fez em mim maravilhas. Mas se a gente observa bem direitinho, essa lucidez da proclamação de Maria é evidenciando o sujeito. Né? Quem faz isso? Quem fez isso? Quem realiza isso? O Senhor, que é todo-poderoso. Então, o Senhor fez em mim grandes coisas, né? Santo é o seu nome. O Senhor olhou para a minha humildade, né? Para a minha baixeza. Então, vemos aí como há esse encontro, né? Ou seja, de Deus com a sua criatura por excelência, o ser humano. Então, diríamos que o concílio nos lembra isso, que este culto, né? Aí são palavras mesmo
do Concílio, da Constituição, como nós estamos vendo, né? Não digo nem um estudo, né? A gente está só fazendo uma leitura mais de busca de inspiração. Então, este culto, tal como sempre existiu na igreja, aí nós podemos dizer que não é uma invenção, né, posterior, né, mas a própria comunidade, nós vamos perceber pelo Evangelho, porque se Lucas coloca isso no seu Evangelho, evidentemente ele não inventou essa expressão, porém ele coloca essa expressão reconhecendo também ali no seu ambiente, né, na sua comunidade, onde o Evangelho é registrado, que a própria comunidade está de acordo, né, reconhece, né, tem essa sensibilidade diante das grandes obras que Deus realizou através de Maria. Pois bem, e em Maria, né? Daqui a pouco nós vamos falar também dessas construções sintáticas, né? Sem entrar em muitos detalhes para não ficar pesado. Então, diz aqui o concílio, né? Este culto, tal como sempre existiu na igreja, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração, que se presta por igual ao Verbo encarnado, ao Pai e ao Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, esse culto a Maria favorece também esse culto a Deus e de forma muito significativa. Então, a primeira coisa que o concílio nos lembra sobre a natureza e o fundamento do culto, que nós estamos chamando, né, a devoção à Nossa Senhora, que ela não é deusa, né? Primeira coisa, né? Então, por isso que se difere essencialmente. Eu gosto muito dessa palavra culto, né? Porque está dentro de um campo semântico muito rico, né? Culto, cultivar, né? Tudo isso está muito relacionado. Cultura. Então, é o quê? É aquilo que se considera, né, com atenção, né, se cultiva, né? Então, no culto, nós cultivamos um relacionamento. E quando o relacionamento é entre a criatura, o Criador, né, entre o humano e o divino, então esse é um culto de adoração, né, de reconhecimento da divindade. Quando nós falamos, né, do culto a Maria, da veneração aos santos, é um reconhecimento daquilo que Deus realiza através, né, da Virgem Maria e dos santos, e, portanto, sempre nos leva a Deus. Eu gosto muito daquela imagem, uma obra de arte, uma obra-prima, uma pintura, uma peça musical, né, dadas, quanto mais bela ela for, mais se exige o conhecimento do seu autor. Quando é algo que não chama atenção, você não quer saber nem quem foi que fez, né? Mas quando a coisa é, de fato, bela, atraente, então a sua pergunta primeira é: quem é o autor disso, né? Então voltamos aí para o Magnífica. O Senhor fez em mim são grandes coisas que ele fez em mim, sim. Quais são essas grandes coisas? Porque precisam também essas grandes coisas serem ditas, né? Não é somente uma afirmação de que ele fez grandes coisas, mas quais são as grandes coisas que ele fez? E, portanto, a partir, né, da manifestação dessas grandes obras do Senhor, dessas maravilhas que ele realiza, então se busca, né, há quase que uma atração para conhecer, de fato, quem é o autor dessas grandes coisas. Por isso que aqui o nosso documento, né, Lumen Gentium, vai dizer que se difere e favorece, né, favorece poderosamente o culto que se presta aí de forma igual ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, na verdade, as várias formas de piedade para com a Mãe de Deus, e essas aprovadas pela Igreja, dentro dos limites de sã e reta doutrina, segundo os diversos tempos e lugares, de acordo com a índole e o modo de ser dos fiéis, tem a virtude de fazer com que, honrando a mãe, melhor se conheça, ame e glorifique o Filho, por quem tudo existe e no qual aprove a Deus que residisse toda a plenitude. Né? A citação de São Paulo na Carta aos Colossenses. E também
melhor se cumpram os seus mandamentos. Né? Então, aquilo que a gente já antecipou, então, o culto, né, que nós prestamos a Maria é justamente para exaltar a obra de Deus. E exaltando a obra de Deus, não se chega em outro lugar senão ao próprio Deus, né? Então, por isso que ele diz, por isso que ela diz: o Senhor fez em grandes coisas e, portanto, ele é o seu nome. No número 67, ainda estou me referindo ao documento, né, da Lumen Gentium, capítulo 8º, são dadas normas pastorais. Né? Então, aqui diz que o concílio, né, aqui um comentário, o concílio exorta os fiéis a incrementar o culto litúrgico de Maria dentro da sã doutrina e, evidentemente, em coerência com aquilo que é a revelação. Né? Isso eu estou fazendo um comentário do número 67. Evitando tudo que possa induzir ao erro. Isso aqui é um grande desafio, né? Porque, e aqui o espaço não dá para a gente aprofundar, mas nós percebemos, né, que há certas tendências, né, em alguns ambientes de transformar a devoção, né, de acordo, né, com a própria compreensão, ou, desculpa a expressão, com a ignorância, né, de quem a expressa e de quem a promove. Então, precisa ter muito cuidado. Por isso que a comunhão com a igreja é fundamental. Nós somos membros do corpo de Cristo. E, portanto, se somos membros do corpo de Cristo, precisamos respeitar este princípio. É claro que nós vivemos, né, na liberdade dos filhos de Deus, mas a liberdade não é libertinagem, a liberdade não é eu faço o que eu quero, a liberdade não é uma espécie de self-service, né? Eu me sirvo disso, mas isso aqui não, e assim por diante. Né? Tem que ter a lucidez, a coerência também em relação a isso. Então, ainda nesse número 67, nós vemos como o concílio nos lembra que a verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril e passageira. Isso para nós é muito forte, né? A questão da emoção, do sentimentalismo, né? Que é diferente de expressão afetiva e sentimental. É outra coisa, né? Mas nasce da fé. Né? Então não é porque eu olhei para uma imagem de Nossa Senhora e achei tão bonito, né? E ali surgiu uma devoção. Não. Eu tenho que ter a coerência de base, que é a minha fé. Então, quem é Maria? Maria é a mãe de Jesus, Maria é a mãe da igreja, e, portanto, eu preciso relacionar até mesmo aquela imagem, né? Algum título de Nossa Senhora, eu tenho que relacionar sempre com a experiência eclesial, e não simplesmente com a minha percepção individual, sentimentalista, porque aí nós temos alguns absurdos, né? Até assim, certas expressões e tudo isso, né? Que a gente fica imaginando, né? De fato, essa Maria que está sendo cantada ou está sendo referida nesta música, ou que apareceu aí nessa oração, é Maria, mãe de Jesus, de Nazaré, é Maria, né, mãe de Deus, é Maria, que nós conhecemos pela Sagrada Escritura, porque às vezes, né, tem uma distorção, né? Mas é isso que o Concílio nos lembra, e nos lembra de forma muito oportuna, que precisa se evitar tudo que possa induzir ao erro. Né? Induzir ao erro. Eu diria, por exemplo, quando nós dizemos que, a partir do proto-evangelho, né, que a gente lembrou já, Gênesis capítulo 3º, versículo 15, quando se diz, né, que depois do pecado, Deus, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, da qual nascerá aquele que vai esmagar a tua cabeça. Né? Até a iconografia, né, ao longo do tempo, né, colocou, né, Maria pisando a cabeça da serpente, né, por essa compreensão até mesmo de questões de tradução, né, a tua descendência, a descendência da serpente, né, e a descendência da mulher, haverá uma inimizade da qual nascerá que vai esmagar a cabeça da serpente. Porém, quem esmaga a cabeça da serpente é o filho da mulher, a descendência da mulher. É Jesus, não é a mulher. Não é? Eu não estou dizendo heresia, aqui não estou dizendo nada contrário à nossa fé católica, não é, pelo amor de Deus. Aí alguém diz, sim, mas
muitas imagens, Nossa Senhora tem ali a cobra na cabeça, nos pés e tudo isso. Sim, porque está representando isso, não é porque não se pode pensar Maria sem Jesus. Não é? Evidentemente que quando está ali Maria, né, ela está representando a descendência da mulher, e ali da descendência da mulher vem aquele que esmaga a cabeça da serpente. Então, essa é a representação. Porém, não se pode desviar o significado original, porque quem esmaga a cabeça da serpente é Jesus. É o filho da mulher. Né? Então, não é a mulher. Então, seria assim um pouco, né, de falta de compreensão bíblica, né? E da própria teologia da igreja, da fé que nós professamos, né? Porque, de fato, quem vence o pecado, quem derrota o mal, né, é Jesus, né? É o filho da mulher. Evidentemente, ela participa, né, dessa vitória de Cristo, como todos nós também somos chamados a participar. Portanto, nesse número 67, a gente vê como a verdadeira devoção não consiste, como eu dizia, não consiste numa emoção estéril e passageira, mas nasce da fé, que nos faz reconhecer a grandeza da Mãe de Deus e nos leva a amar fielmente a nossa mãe e imitar suas virtudes. Isso aqui também, a própria Mariologia, né? Não só o Concílio Vaticano II neste documento, mas todos os documentos, até os documentos recentes, né? Até quando a gente pega algo específico, por exemplo, sobre a formação dos presbíteros, né? Também se diz isso, né? Até no seminário, precisa ajudar os formandos, né? a se aproximarem de Maria, né? Para uma filial e autêntica devoção, aprendendo as suas virtudes. Então, também tem esse aspecto prático da devoção. Né? A devoção, a gente diria, tem duas mãos. Né? A primeira mão nos aproxima de Maria, né? Como a mãe do Salvador, como a nossa mãe, mas a outra mão é aquilo que ela nos pede. Porque a intercessão, nós pedimos a ela e tudo isso, mas eu diria até que antes, né, de começarmos a fazer pedidos a Maria, ela tem um pedido a nos fazer, né? E é o pedido das bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Então, isso é fundamental, né? Porque às vezes a gente fica só na devoção como tudo que eu peço ela me dá, tudo que eu peço ela me dá. Não, primeiro que ela não dá, né? Por isso eu gosto muito da frase do Padre Zezinho, que ele diz: Maria não dá nada, mas ela pede tudo. Né? Então, nós pedimos a sua intercessão, né? E ela, como mãe amorosa, né? Mãe pressurosa, né? Solícita, então ela vai interceder por nós. Né? Mas quem nos dá é justamente o seu filho, né? Que atende o seu pedido. Então, eu diria, na devoção a Maria, para a gente entrar agora na questão dos dogmas, na devoção a Maria, não existe só a nossa lista de pedidos, né? Seria uma devoção um pouco falha. Devoção é amor. Então, se é amor, então se estabelece um relacionamento. E um relacionamento não só tem uma via, né? Ele se alimenta nesse vai e vem, né? Então, por exemplo, numa amizade, então eu procuro e sou procurado. Numa amizade, eu falo e também escuto. E assim por diante. E aí, na devoção, né, para com Nossa Senhora, né, temos essa mão, né, de nos levar até ela, de nos aproximar dela, né, como filhos, mas também de ouvi-la, né, de aprender as suas virtudes. Né, e o grande pedido que ela nos faz está, como eu já lembrei, nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Né? Então, se não houver essa parte, a nossa devoção será só interesseira e de uma má qualidade, né? Sem dúvida. Pois bem, então vamos agora colocar essa questão. Vou falar dos dogmas agora. Bem, os dogmas, eles são para nós católicos, né? Assim, quem não é católico não é obrigado a aderir a essa verdade de fé. Então, é claro que o senhor está falando aqui só para pessoas católicas, eu acredito, né? Mas eu acho que talvez enfatizar assim, a questão apologética também, né? Em relação, principalmente agora que a gente vai falar desses dogmas da maternidade divina e da virgindade. Porque, às vezes, os católicos apoiam muito, né?
Maria, mãe de Deus, né? Claro que falta um pouco de boa vontade também da parte lá dos protestantes, enfim, porque eles sabem que nós não acreditamos que Maria seja anterior ou maior do que a própria divindade, né? Falta essa boa vontade da parte deles. Mas também falta da nossa parte de católicos de a gente ter um pouco mais de fundamentação para poder também argumentar e dizer da maneira correta, né? Aquilo que vai não só convencê-los, mas que vai mostrar de fato, né, a verdade, né, para esses nossos irmãos que estão separados. Bom, aqui é muito complexo, né? Porque nós podemos já começar, né, quando se trata do dogma, começar com um aspecto, entre aspas, um tanto negativo, que é o preconceito em relação ao dogma e à doutrina. Né? Hoje há uma certa tendência, né? Até diria uma espécie de dicotomia entre aquilo que nós acreditamos e é formulado e é expresso e a nossa prática, né? Até a prática pastoral. Às vezes há esse conflito, né? Então, a doutrina e a pastoral. Não pode existir esse conflito. Né? Primeiro, existe uma interdependência. Então, de São Paulo, porque nós cremos, falamos, né? Então, a nossa ação pastoral, ela é fundamentada, enraizada na nossa adesão de fé. E a nossa adesão de fé tem também um aspecto racional, de conhecimento, de percepção. Até São Pedro, outro dia nós lemos, né? É preciso dar razão à nossa esperança, dar razão à nossa fé. Foi a leitura que nós ouvimos no domingo passado. Então, a fé exige, né? Porque a fé é professada, é vivida pelo ser humano. E o ser humano tem essa capacidade de expressar e expressar racionalmente. Então, a primeira coisa um desafio é vencer essa tendência preconceituosa em relação aos dogmas. Não, dogma é uma imposição, né, de uma elite eclesiástica, né, da hierarquia, não sei o quê. Bom, quando se afirma isso, então já se revela o grau de ignorância que a pessoa tem em relação a esse tema, né? Então, é a primeira coisa, né? Infelizmente, isso acontece, né? Então, a pessoa fala, né, com todo, não diria autoridade, porque ele falta conhecimento, mas fala com um autoritarismo, né, para combater, né, aquilo, vamos dizer aqui o tema em relação aos dogmas, mas se você vai procurar saber, infelizmente, não sabe nem do que se trata, né? É uma postura um tanto arrogante e preconceituosa e de fechamento, né? Então, eu não acredito que Maria é mãe de Deus. Sim, mas você não acredita por quê? Porque como existem os argumentos para acreditar, e sendo um ser humano que diz que não acredita, deveria também ter alguns argumentos, né, para contestar. E quando você vai para isso, não tem, né? E às vezes quando fala com essa dificuldade, né? Que eu estou chamando aqui de ignorância e que se torna pior quando é arrogância, quando não quer saber. Então, o que é o dogma? O dogma, na tradição cristã, é uma verdade evidente. Interessante, né? Porque geralmente as pessoas, quando falam de dogma, dizem, não, é uma coisa fechada, né? Então, alguém definiu, né? A igreja, o Papa definiu, e aí ficou imposto, né, para, vamos dizer, os católicos, né, que tem que acreditar nisso, mas não é, né? O dogma não é isso. Né? É muito interessante, e até mesmo já existia a prática, né? Então, por exemplo, até a leitura desses dias, né, que nós estamos vendo na missa, dos Atos dos Apóstolos, né, havia um problema, né, no seio da comunidade, né, porque a comunidade da igreja começa com um núcleo de pessoas ligadas ao judaísmo, mas depois vai se ampliando e entram também pessoas que não são da fé judaica, né, que nós chamamos os pagãos. E, naturalmente, né, com o seu modo de pensar, com o seu modo de
viver, né? Vamos chamar assim. Né? Pois é. Então, se gera uma dificuldade, né? Porque quando eram judeus, então, parece que a coisa ia numa determinada, entre aspas, né? Conciliação, mas agora com esse grupo, né, de pagãos que nem conheciam as tradições judaicas e tudo isso, então os judeus, no seio da comunidade, então começam a fazer pressão, né, que eles deviam, né, primeiro se tornarem judeus para depois aderirem à fé cristã, toda aquela confusão. E aí o que é que acontece? Né? É o primeiro concílio, né, em 49, se diz, né? Geralmente se diz assim, o primeiro concílio da igreja aconteceu justamente ali, né? Ainda com os apóstolos, né? Fala ali em 49, e ali o que foi que aconteceu? Eles foram discutir os problemas da comunidade. Né? E nessa discussão dos problemas da comunidade, então devem tomar uma decisão. Né? E aí a expressão que eles usam, aqui eu tenho o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Bom, era melhor ler todo o capítulo, mas nós não temos o tempo. Mas aqui é interessante que quando eles discutem o que é que nós vamos fazer, né, diante dessa situação, então, em espírito de oração, naturalmente, considerando a própria tradição, considerando a própria escritura. Então, no versículo 28, o texto diz assim: pareceu, e aqui tem um reforço, né, por causa da palavra, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vós nenhum fardo, exceto essas coisas necessárias. E aí se vai. Então, nós diríamos que com essa experiência eclesial nasce a necessidade de se definir as verdades, né, os dogmas. Mas não definir inventando, isso é diferente, mas definir reconhecendo. Por isso que a palavra dogma vem do verbo dokeu, né, dokeina, e aqui está no passado, né, doken, ou seja, pareceu bem, apareceu, é evidente, né? É evidente que nós devemos tomar essa decisão. Então vejam que o dogma não é uma imposição, mas é um acolhimento de uma verdade que insiste, né? De uma verdade que se apresenta, de uma verdade que está dizendo, olha, vocês não estão vendo, não? Uma vez eu escutei uma definição do óbvio, né? É muito interessante. Ou melhor, até a pessoa dizia assim, o que é criatividade, né? Criatividade é reconhecer o óbvio antes dos outros. Né? Então, você vê, uma pessoa criou uma coisa, né? E aquilo teve adesão, né? Como se estivesse esperando. Então, depois de um certo tempo, qual é a conclusão? Mas é óbvio que nós precisávamos disso. Mas é óbvio que isso era para ter sido feito, né? Mas até então não tinha sido feito. Então, ele, fulano criou, fulano é criativo e assim por diante, né? Então, os dogmas proclamados pela igreja, eles vêm justamente como formulações de uma verdade que eu diria se impõe de baixo, não de cima. Porque essa é a visão preconceituosa, né? Então, por exemplo, o dogma da maternidade divina. Havia uma tensão, ou seja, mas afirmar que Maria é mãe de Deus e toda essa discussão, né? Porque aí vem também as provocações das heresias. Mas quando, né, depois de um determinado tempo, né, e como eu dizia, até mesmo rezado, né? Porque as verdades de fé, antes de serem proclamadas, né, ou seja, colocadas em determinadas formulações e documentos, elas são sempre rezadas. Né? Então, chamar Maria mãe de Deus não foi a partir de uma definição de um concílio, né, em Éfeso. Não, isso
a própria igreja, e aí a gente já pode entrar na própria Bíblia, né? Que é o fundamento. Então, quem foi que, na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, chamou pela primeira vez Maria de Mãe de Deus? Né? A gente não pode ficar pensando que aqui foi no concílio, né? no concílio de Éfeso, que ali se proclamou e a partir dali se começou a chamar Maria de Mãe de Deus. De forma nenhuma. Isto é, se no relato, né? Agora pegamos o Evangelho, né? Se no relato da visita de Maria a Isabel, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 39, então diz que Maria subiu, né? Foi lá para a região montanhosa, depois que recebeu o anúncio, entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Isabel ouviu a saudação de Maria. Não foi só Isabel, né? que acolheu aquela presença, porque não se diz o que foi que Maria disse. Diz apenas que, ao ouvir a saudação, Isabel ficou assim, tão contente, né? tão exultante, né? Que até a própria criança, João Batista, no ventre de Isabel, estremeceu. Isso é para dizer que Isabel, na sua totalidade, nada em Isabel não provou de uma alegria da presença e da saudação de Maria. Não foi só Isabel, mas também o filho de Isabel. E aqui, Lucas diz que Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Olha lá. Né? Nós temos Isabel, né, que reage, mas nós temos Isabel agora que é movida pelo Espírito Santo. Para reconhecer uma verdade, diríamos, para proclamar um dogma. Né? Porque, como nós ouvimos aqui nos Atos dos Apóstolos, assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós definir isso aqui, né? Para o bem da igreja. E que depois vai se reconhecer. Era evidente, né? Como é que vai impor, né, aos pagãos que primeiro sejam iniciados no judaísmo para depois aceitar a fé em Cristo, né? Depois, é como eu disse, né? É óbvio, né? Mas até então tinha uma tensão. Por isso que é importante, não é, que a igreja, iluminada pelo Espírito Santo, socorrida pelo Espírito Santo, não é, saia desse impasse, que é justamente reconhecer a verdade, como a gente já disse, é uma verdade que se impõe. Portanto, então diz que Isabel, cheia do Espírito Santo, com um grande grito, exclamou. E é muito bonita essa expressão, né, em grande voz. Né? Em grande voz é uma expressão que remete a alguns salmos do Antigo Testamento que tinham como objetivo fazer ressoar, né, em todo o mundo aquele louvor de Deus. Então, nós diríamos que Isabel, com um grande grito, né, a pobrezinha da velhinha, mas ali, sustentada pelo Espírito, né, ela dá um grito, e esse grito de Isabel, e é interessante, eu acho muito bonito o jeito de dizer, né, de Lucas, que diz com um grande grito exclamou, né? Ou seja, veja como uma coisa tem uma força, né? Então, esse grande grito de Isabel ainda se faz ouvir quando nós repetimos essas palavras dela. Então, se ela deu um grande grito movida pelo Espírito Santo, então não pode existir contradição, não é? Ou seja, o que ela disse não pode não ser verdade. Não é? Porque até nós estamos, claro, é outro evangelho, mas nesses dias nós estamos ouvindo muitas vezes, né, até de manhã, quando a gente faz a reflexão, que Jesus chama que o Espírito Paráclito, o defensor, o advogado, é Espírito da verdade. Então, se Isabel, cheia do Espírito Santo, abre a boca, então ela não pode dizer mentira. Isso não é fundamentalismo, isso é coerência, né? Porque se nós acreditamos que o Espírito é o Espírito da verdade, então, por isso, aquela formulação dos Atos dos Apóstolos, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, não há uma contradição. Então, a proclamação, né, da verdade de fé, ela não pode ser, né, uma coisa que... Não, depois descobriu que era mentira, que não era bem assim. Não.
E o próprio Vaticano II também, quando fala, né, das proclamações de fé do dogma, diz que a verdade, ela não se aprisiona, né? Mas ela permanece. A verdade permanece, evidentemente, o jeito de dizer, né, dentro de um determinado contexto, né? Isso ninguém coloca em dúvida, né? Isso é a própria necessidade humana. Pois bem, então o que é que Isabel diz? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, de onde me vem a graça que a mãe do meu Senhor me visite. Né? Então, olha lá. Né? Quem é que disse pela primeira vez que Maria era mãe de Deus? O anjo, quando apareceu a Maria na narração anterior, ele vai dizer, Isabel, tua parenta. Né? Então já se sabe qual é a ligação que existe entre Maria e Isabel. Elas são parentes. Né? Até a tradição vai dizer são primas e assim por diante. Mas agora, Isabel não chama Maria minha prima. Né? A Isabel diz assim, oh, minha prima, que alegria você aqui na minha casa. Né? Eu tinha tanta vontade de que você viesse aqui. Não. Isabel se dirige a Maria reconhecendo-a já em algo sobrenatural. Não é simplesmente a sua amiga, a sua prima, a sua conhecida, um parente muito amigo. Não. De onde me vem a graça que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ou seja, meu Senhor. Então, o que é Senhor? Senhor é o nome respeitoso, né? Adonai, o nome respeitoso que o judeu utiliza para se referir a Deus e evita o tetragrama sacro, né? Javé. Então, não vai se esperar que aqui Isabel dissesse, né? Até por uma questão, né, do próprio costume, a mãe do meu Deus, né? De Javé, não ia dizer isso, né? Mas a mãe do meu Senhor. E vejam que, claro que reflete naturalmente aquilo que a comunidade já está acreditando, que já é fé da comunidade. Lucas não escreveu, né, isso aqui no dia 25 de junho, né, depois que o menino nasceu, logo em seguida. Não, Lucas escreveu anos depois e já refletia, né, já tinha, vamos dizer, a tonalidade da fé da comunidade. Né? Então, se a comunidade não acreditasse, né, que Maria era mãe de Deus, então, como é que tinha chegado até Lucas, né? Vamos colocar aqui 80, né? Isso significa 50 anos, mais ou menos depois, como é que teria chegado a Lucas essa expressão? Né? Então, aqui tem um fundamento, né, muito, muito consistente, né, de que não é o concílio de Éfeso que vai inventar, impor uma verdade de que Maria é mãe de Deus. Não, o concílio de Éfeso vai reconhecer aquilo que já era rezado, já era professado, já era acreditado. Então, todas as verdades de fé, né, elas não são imposições arbitrárias de cunho ideológico, né, para corresponder a um determinado grupo, né, que está fazendo pressão. Não. Tem que ter honestidade, né? Porque às vezes tem esse preconceito, né? Uma imposição. Não é imposição, né? Como eu já disse, não vou repetir, para não ficar tão cansativo. Então, o que é que Isabel diz? A mãe do meu Senhor. Vejam que quando Jesus aparece, a segunda vez lá no cenáculo, agora com Tomé, né? Em João capítulo 20, o que é que Tomé vai dizer? Né? Quando Jesus diz, venha, bota aqui a sua mão, toque no meu lado e tudo, não seja incrédulo, mas acredite. E aí o que é que Tomé diz? Meu Senhor e meu Deus. Tá? Então aí já explicita, né? É a mesma coisa. Meu Senhor e meu Deus. Nós poderíamos dizer aqui com Isabel, né? Também era possível dizer meu Senhor e meu Deus. De onde vem a graça que a mãe do meu Senhor e Deus, ou meu Senhor e meu Deus, venha me visitar. Então, aqui nós vemos claramente
que a própria Escritura, e aqui eu não estou fazendo citação fundamentalista, né? Eu peguei esse versículo e agora estou empurrando de goela abaixo para dizer que isso significa isso. Não, tem que ser lido dentro, né? Aquele princípio da Dei Verbo, né? A Escritura tem que ser lida no espírito com que ela foi escrita. E qual foi o espírito? Claro, o Espírito de Deus, mas qual foi o Espírito, né, que inspirou esta página da Escritura, essa página do Evangelho de Lucas, a maturação da fé, também em relação à pessoa de Maria. Quem é Maria? Né? Talvez se fosse escrever no dia, né, em cima da hora, não tivesse essa profundidade, mas com a maturação, né, o aprofundamento, né, da própria fé na comunidade, portanto, rezada, né? Essa fé rezada e iluminada pelo Espírito da verdade, então se faz essa proclamação. Então, é muito importante este texto, né? Como fundamento bíblico, não é só esse, para dizer que não é uma formulação artificial, simplesmente circunstancial, de imposição, né, de uma determinada fé para a igreja. É interessante a gente recordar que esses 4 dogmas marianos, né, que nós estamos vendo, né? A maternidade, né? Logo em seguida a virgindade perpétua, depois a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria, esses dogmas marianos, eles são na raiz, ou seja, o que sustenta essas formulações é o dogma cristológico. Então, alguém pensar que dizer que Maria é mãe de Deus é prestar uma homenagem à Nossa Senhora é muito, muito pouco. Dizer que Maria é mãe de Deus é reafirmar a fé que Jesus é Deus. E aí a gente vai para o contexto histórico. Nós poderíamos dizer assim, rapidamente, né, porque o assunto é muito complexo, mas nós poderíamos dizer que ali, na consolidação do cristianismo, até mesmo a própria literatura cristã que vai surgindo, né, no primeiro século, então vai a partir da experiência, né, sobretudo do núcleo mais próximo de Jesus, que vai descobrindo, daí vai aceitando esta verdade. Quem é Jesus? Jesus é o enviado de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, vai se desenvolver a cristologia. Né? Então, ali, nos primeiros séculos, eu penso, primeiro século, segundo século, se vai, né, tendo uma clareza maior, né, de quem é Jesus, né, de fato, quem é Jesus. E aí, diante, vamos dizer, né, da consolidação, eu até diria, espiritual, existencial e, consequentemente, dogmática, aí vem reações. Né? Então, como é que Jesus, que é um homem, né, que até morreu e que nasceu, né, é Deus? Então, vem uma pergunta aí, quase para puxar o tapete, né, daquilo que a comunidade, e até já registrado na Escritura, vai dizer, porque já existe esse conflito. Né? Até uma das acusações para levar Jesus à morte era, mas ele se fez filho de Deus. Então, isso para um judeu, como é que se só existe um Deus, como é que esse aí agora vai dizer que é Deus? A confusão está feita, né? Então, mas na comunidade cristã tem isso. E por essa adesão de fé, por essa convicção, eles vão ter a perseguição externa. Então, nós vemos aí os Atos dos Apóstolos, está cheio, até quando chega no Apocalipse, os cristãos são perseguidos, e isso cria até mais resistência e cria mais firmeza, estão perseguidos porque aderiram a uma pessoa e dizem que essa pessoa que foi morta, né, ressuscitou. Aí a razão da esperança deles. Tá bom. Aí quando a coisa, entre aspas, fica mais tranquila, aí começa a confusão dentro. Né? A gente tem 2 tentativas de destruir a igreja. Né? De fora, a perseguição e a divisão interna.
E a divisão interna começa justamente com as dúvidas da fé. Não é? Então, nós temos as heresias. As heresias são contrapontos àquela fé, né, já professada e que agora é questionada, né, por vários motivos, e também tem contextos históricos, conjunturas políticas e assim por diante. Mas, por exemplo, quando nós pensamos a grande pergunta, quem é Jesus? Né? Então, Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Aí, sim, mas como é que ele é Filho de Deus e é homem? Não é? Aí já começa essa dificuldade. Né? Jesus é o Salvador, né? O Salvador. E a palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Né? A fé. Sim, mas como é que isso é possível? Né? Como é que Deus eterno agora se encarna? E toda essa história, aí vem as tentativas de resolver isso e surgem as famosas heresias. E uma das heresias, nesse contexto para a afirmação do dogma da maternidade divina, é justamente um tal de Nestório, né, que era um bispo, né, patriarca de Constantinopla, então não era qualquer coroinha, né? Estava dizendo que veio na cabeça, né? Era um arcebispo, né? Ou seja, uma pessoa de renome e que se supunha, né, que tinha um certo conhecimento. Mas ele vai, né, contestar. Né? Dizem que até ele falava, né? Maria, mãe de Deus, mas depois começou, né, acho que entrar em parafuso, não sei o quê, e aí começou a questionar, porque ele não compreendia. Olha lá, a dificuldade, ou seja, a fé tem um aspecto racional, mas não é só isso, é a adesão. A adesão à pessoa de Jesus, é o seu ensinamento. E aí o que é que acontece? Ele começa a fazer esse tipo de questionamento e dizer que não é possível, não é possível que Maria seja mãe de Deus. Como é que uma criatura é mãe de Deus? E aí ele vai criar uma espécie de teoria, né, para acomodar essa sua dificuldade de compreender, dizendo que ela era mãe de Cristo. Né? Então, ela era mãe de Cristo, como se fosse assim, ela é mãe da parte humana, né? Mas ela não é mãe da pessoa divina. Né? E aí criava uma confusão, até mesmo chegar a dizer que Jesus era como se fosse dupla personalidade. Mas vejam que essa heresia também de vez em quando aparece, até nos nossos folhetos, né, litúrgicos, quando chama Jesus de pessoa humana. Né? Isso ainda tem cheiro dessa heresia de Nestório. Isto é, como é pessoa humana? Jesus não é pessoa humana. Jesus é pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu a nossa natureza humana. Então, ele assumiu a natureza humana e não deixou de ser Deus, mas ele é 100%, né? Deus e homem. Não é assim, metade uma coisa e metade outra. Não. Agora, na pessoa divina. Né? Então, ele é pessoa divina, ele não é pessoa humana. Isso é um problema, né? Às vezes as pessoas, assim, até porque não conhecem bem o jeito de falar. Jesus como pessoa humana, não sei o que, é muito sensível, lutou por isso. Jesus não é pessoa humana. Né? Isso é um erro teológico, né? Claro, uma pessoa que não sabe diz isso, não é por isso que vai para o inferno. Mas uma pessoa que sabe diz isso, então tem culpa maior. Então, Jesus é pessoa divina que se encarnou, é o Verbo eterno que se encarnou e assumiu a nossa condição humana. Então, Nestório tinha uma dificuldade para compreender isso. Como é isso? É impossível. Aí parece que ele não tinha lido o que o anjo tinha dito a Maria, porque Maria também levantou os seus questionamentos. Mas como será isso que eu não conheço homens, eu não estou ainda morando com o meu esposo? Aí o anjo vai explicar e dá já um exemplo concreto de coisas que podem parecer impossíveis para os homens, né? Isabel, tua parenta, este é o 6º mês daquela que se dizia estéril. Aí o anjo termina dizendo, para Deus, com efeito, nada é impossível. Então, ali está a chave, né? Para Deus, nada é impossível. Então, quando nós dizemos, não é, que Deus realiza grandes coisas, essas grandes coisas que Deus realiza,
elas só são grandes se elas forem impossíveis para nós. Se elas forem possíveis para nós, então não são grandes. Estão ao nosso alcance. Nós podemos fazer. E se nós podemos fazer, então não precisa de Deus, que Deus faça. Então, já estamos terminando, né? Não entramos na virgindade. Né? Mas vejam que é muito interessante quando a igreja proclama essas 4 verdades de fé sobre Maria, a maternidade, a virgindade, a Imaculada e a Assunção, a igreja não está fazendo outra coisa senão dando nome àquilo que Maria já tinha dito. O Senhor fez em mim grandes coisas. O Senhor fez em mim maravilhas. E, portanto, quais são essas maravilhas? Aí, a proclamação dos dogmas vamos dizer, tornar evidente, né, para a nossa compreensão, não a compreensão de como isso se dá, porque a gente não consegue, mas a compreensão de que isso se deu, né, isso aconteceu. Né? Então, por exemplo, o texto, né, da Anunciação também é fundamento bíblico para a Imaculada Conceição, nós vamos ver na outra semana. Né? Por que Maria é Imaculada Conceição? Né? Então, é o texto bíblico que nos dá essa iluminação. Mas podemos dizer, diante daquilo que o anjo apresenta como grande coisa que Deus vai fazer, não é, em Maria, na vida dela, ela também se questiona. É ser humano, né? Mas como se fará isso? Aí vem a resposta. Aquilo que para os homens é impossível, para Deus não é. Então, e é muito interessante, né, esse jeito, né, de Deus fazer, que aí é a revelação, ou seja, Deus faz grandes coisas, e só Ele faz grandes coisas, mas Ele faz grandes coisas no ser humano. Porque senão não teria sentido. Não é? Como é que eu vou dizer que Deus fez coisas impossíveis se isso não é em nós, para nós e através de nós? Isso não fica conhecido. Eu não vou poder fazer essa afirmação. Não vou poder dizer, Deus fez maravilhas. Que maravilhas? Não é? Então, esse podemos assim, um princípio para poder interpretar os dogmas. E é um princípio bíblico. Qual é o princípio? Deus realiza grandes coisas, mas só realiza grandes coisas no humano, não fora do humano. Porque, sim, fora do humano ele pode realizar, sem dúvida, mas nós não podemos falar sobre essas maravilhas. E se Maria disse, né? O Senhor fez em mim maravilhas, e ali eu tenho vontade de entrar um pouco na construção sintática, né? Esse em mim, né? Em mim, na construção, na língua do grego, pode ser, e eu acho que quando a gente admite várias possibilidades, não exclui, mas completa, mas esse em mim pode ser em meu favor, ou seja, para mim. Em mim pode ser através de mim, né? Ou seja, sou instrumento. Então veja que são várias possibilidades. Então o Senhor fez grandes coisas por mim, né? Uma outra possibilidade. E, claro, numa tradução tem que fazer uma escolha. Porém, a gente ter a consciência que há outras possibilidades. Por quê? Porque, veja lá, qual foi a grande coisa que Deus fez em Maria? Ser mãe de Deus.